Fala, jovens gafanhotos. E aí? Vamos aprender um pouco de química orgânica de modo tranquilo, rapidinho. Bora lá. Química orgânica, ela é o ramo da química que estuda aqui os compostos que possuem o elemento carbono. Então, a gente sempre vai pensar em carbono quando estiver estudando química orgânica, tranquilo? Que tem alguns elementos que são chamados elementos de transição, como CO2, KCN e H2CO3, que não apresentam as características dos elementos das substâncias orgânicas. Mas isso é um detalhe. Vamos mais? Bom, vamos pensar aqui nas características do átomo de carbono. Bom, primeiro ele é tetravalente. O que significa ser tetravalente, pessoal? Tetravalente é que ele vai fazer 4 ligações, ok? Tem até uma piadinha para sempre lembrar. Quando o carbono é preso, o que é que ele diz? Tenho direito a 4 ligações. As 4 valências do carbono são iguais, então as ligações serão iguais. O carbono estabelece ligações formando cadeias carbônicas. E as cadeias carbônicas é algo que a gente vai estudar de modo bem detalhado, mantendo sempre constante a tetravalência. Então, independente de como o carbono esteja, ele vai fazer as 4 ligações. E a gente precisa saber disso para conseguir entender aí bem a química orgânica. Bom, possíveis ligações entre átomos de carbono. Vemos aqui uma ligação simples entre átomos de carbono, no etano, uma ligação dupla aqui no eteno e uma ligação tripla aqui no etino. São nomes dessa substância que a gente vai aprender também a dar o nome. Veja que quando tem uma ligação simples aqui, vou até repetir aqui o etano, C ligado a C. Observe que tem 3 hidrogênios. Por quê? Vou botar os hidrogênios aqui dessa forma, que é melhor de visualizar. Esse é o etano. Tem 3 hidrogênios aqui, de cada carbono. Por quê? O carbono é tetravalente, então ele vai fazer uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações, sempre. O eteno, se a gente observar aqui, C, ligação dupla, C tem um H, 2 Hs, 1 H, 2 Hs. Veja que a quantidade de hidrogênio diminuiu, mas as ligações do carbono, 1, 2, 3, 4 ligações. Quando você colocou a ligação dupla, teve que tirar um hidrogênio para continuar as 4 ligações. E no etino, se a gente observar aqui, o etino tem uma ligação tripla, C, ligação tripla, só tem um H. E aí, se você contar novamente as ligações do carbono, tem 1, 2, 3, 4. A tripla aqui, 3 com mais 1, 4. O carbono está fazendo sempre aí 4 ligações. Tranquilo? Então, essa é a tetravalência do carbono. Ele vai ter que fazer 4 ligações. Bom, essa tetravalência é explicada pela hibridização do carbono. Porque, naturalmente, ele não conseguiria fazer 4 ligações. Porque ele só tem 2 orbitais aqui desemparelhados. 2 orbitais com elétrons desemparelhados, quando a gente faz a distribuição eletrônica do carbono. Aí ocorre aqui um processo, um salto aqui desse elétron e fica com 4 orbitais desemparelhados. E é por isso que o carbono consegue fazer aí 4 ligações. Esse processo onde o elétron pula do orbital S para o orbital P é chamado de hibridização. Então, o carbono ele consegue fazer 4 ligações na sua forma hibridizada. Tranquilo? Aí a gente vai ver os tipos de ligação, os tipos de hibridização. Tem SP, SP2 e SP3. É bem fácil de identificar esses tipos de hibridização. Tranquilo? A gente vai ver agora. A ligação SP3 vai acontecer quando o carbono estiver ligado a 4 outros elementos. Observe aqui, carbono ligado a 1, 2, 3, 4. Então, a hibridização do carbono vai ser chamada de sp3. Quando o carbono estiver ligado a 2 elementos, ou a 3 elementos,
ligado a 1, 2, 3. 3 elementos, a hibridização vai ser sp2. Quando o carbono estiver ligado a 2 elementos, 1, 2 ou 1, 2. Ou uma simples e uma tripla, ou duas duplas. Vai ser chamado de sp. Vamos ver um exemplo, ó. C, ligação dupla, C, C. Vou apagar aqui. Esse exemplo aqui. C, H, H, H. Esse aqui, como já tem duas ligações, a gente só precisa colocar 2 Hs e esse aqui só um H. Vamos observar aqui como é que a gente identifica a hibridização. Olha a hibridização desse carbono aqui, ó. Desse carbono aí, você vai contar quantos elementos estão ao redor dele. Aí, ó, 1, 2, 3. 3 elementos ao redor desse carbono. Então, a hibridização dele é chamada de sp2. Esse carbono aqui tem hibridização sp2, porque tem 3 elementos ao redor dele. Tranquilo? Fácil de identificar, né? Agora vamos identificar de outro carbono aqui. Vamos identificar agora do carbono lá da ponta. Desse carbono aqui. Ó, quantos ligantes tem ao redor dele? Você vai lá e conta. 1, 2, 3, 4. Se tem 4 ligantes, a hibridização vai ser o quê? Esse aqui vai ser sp3. Então, se tem 3 é P2, se tem 4 é P3, se tem 2 é P. Vamos ver o exemplo de SP? Ó, ligação tripla, C, C, H3. Vamos analisar esse carbono aí da ligação tripla. Analisando ele, esse aqui, quantos ligantes tem ao redor dele? Quantos átomos tem ligados a ele? Tem 1, tem 2. Então, aí, a hibridização dele é chamada de sp. Tranquilo, né? Não tem dificuldade. Vamos mais? Bom, classificação do átomo de carbono, essa é bem tranquila. Em primário, secundário, terciário, quaternário. Você vai ter que observar quantos carbonos o carbono está ligado. Se ele estiver ligado a um carbono estiver ligado a outro, somente outro carbono, então vai ser primário. Se estiver ligado a 2, secundário, a 3, terciário, e assim vai. Olha, e esse carbono aqui? Ele é primário porque ele só está ligado a um carbono, que é esse aqui. Ok? Então, é carbono primário. Vamos ver agora o secundário. Esse aqui. Ele é secundário por quê? Porque está ligado a esse e está ligado a esse. Então, é secundário. Isso aqui não tem dificuldade de entender. Vamos ver o carbono terciário. É esse aqui. Por quê? Ele está ligado a esse e a esse. Então, é terciário. E, por último, o carbono quaternário é esse aqui, que está ligado a esse carbono, a esse carbono, a esse carbono e a esse carbono. Então, primário, um carbono ligado a um outro carbono. Secundário, um carbono ligado a 2 outros carbonos. Terciário, um carbono ligado a 3 outros carbonos. E quaternário, um carbono ligado a 4 outros carbonos. Não pode ter 5, né? Porque o carbono só faz 4 ligações. Vamos lá?